Fala, meu lindo, tudo bem? Que bom que você está aqui em mais uma mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus para você, e dessa vez é a melhor mensagem do mundo. É a mãe de todas as mensagens, e essa mensagem é o que me possibilita pregar todas as outras, porque ela fez possível tudo o que você ouviu, quem você é e o que você está vivendo agora. Eu quero muito fica comigo até o final, você vai entender. E por favor, antes de começar, tem um botão aqui. Eu não sei fazer isso direito. Eu queria poder te convencer que esse é o melhor caminho, que é dar um joinha no vídeo. Mas eu sei que se você está com a gente, e se nós estamos de alguma maneira abençoando você, você vai ter prazer em fazer o que eu vou te pedir. Curte o vídeo, isso faz a mensagem ir mais longe. Não esquece de comentar e manda para o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você. Vamos para o vídeo? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 6, diz: porque estando nós ainda sem força, Cristo ao seu tempo morreu por nós. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer por um homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por todos nós. E essa é a mensagem mais linda do mundo. Essa é a mensagem mais simples do mundo. Você consegue conceber que a mensagem mais linda é carregada de tanta simplicidade? Ou que a simplicidade existe tamanha beleza a ponto de nos não deixar esquecer? Porque essa mensagem, ela foi idealizada, construída há 2021 anos atrás. Que loucura isso! Só que essa mensagem, ela é tão exuberante, tão extraordinária, que mudou o mundo que nós conhecemos em antes e depois. Essa mensagem, ela é tão extraordinária que até quem não crer, que não acredita na divindade de Jesus, se apaixona pelo enredo da história. Que até quem tenta provar que ela não é real só consegue falar dela. Que até quem gasta tempo para provar que não existe, passou tempo lendo essa história, porque ela é inerente a nós, e nós só existimos por conta desta mensagem. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E esta é a famosa, inesquecível, apaixonante mensagem da cruz. A cruz de vergonha, a cruz que era nossa, a morte que era minha, a morte que era sua, o pecado que era meu, o pecado que era seu,
O fim que era nosso, meu, Jesus levou sobre si. E a gente vive agora e às vezes não paramos para analisar que somos possíveis, porque o impossível foi feito por Ele, o inacreditável foi feito. Porque dá para conceber alguém morrer por um homem injusto, agora jamais conceber que alguém entregaria a vida por gente que odiaria o nome dele. E agora, meu lindo, se você quiser, você pode até desligar a mensagem, você pode sair do vídeo, porque não dá para falar disso se não me encontrar no meio dessa mensagem. Porque você talvez não entende, mas você mesmo não entendendo, você é o alvo dessa história. E vou te falar que o ser humano demora a entender que nossa maldade, nossa natureza caída, só existe uma esperança: Jesus. E só existe a esperança porque Jesus se fez pecado por nós. E essa é a mensagem da cruz, e é a mensagem que nos irrita, porque ela nos confronta. Se alguma mensagem diz que você é bom, que você é maravilhoso, a cruz diz: não, você não é bom. Se alguém te diz você é suficiente, a cruz diz: não, você não é suficiente. A cruz nos traz a realidade de quem nós somos. Mas a cruz sozinha traz isso. A cruz em Jesus é diferente. A cruz é a nossa morte, mas com Jesus nela se tornou a nossa vida. A cruz era o nosso final, mas Jesus nela é o nosso começo, é a nossa chance, é a nossa esperança. E talvez você vai dizer: David, eu não entendo. E eu vou dizer da maneira mais simples de toda a minha vida, como se eu pegasse um bebê no colo para contar uma história, o meu filho. E assim eu vou fazer com você agora. Todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus nós fomos. E deixa eu te dizer, isso é a Bíblia completa. Isso é a mensagem inteira, em um só capítulo. Isso é a mensagem inteira. Nós pecamos, destituídos da glória de Deus nós fomos, e nesse momento não havia mais esperança para nós. E essa é a nossa história. Mas Deus prova o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E você vai dizer: David, eu não entendo. Por que morrer pelos meus pecados? Porque até então o homem tinha que sacrificar animais. Isso você vai entender no Velho Testamento. Mas o que me interessa agora é fazer você entender a mensagem da cruz. Isso. Pecamos, destituídos da glória de Deus nós fomos. Agora vem um texto de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então agora eu começo a entender que aqui foi construído um plano de salvação. Exatamente. Cristo veio não para fazer show em Jerusalém. Cristo não veio para ser famoso na Judéia. Cristo veio para salvar o homem de si mesmo e da morte eterna. E por isso foi para a cruz. E por isso chamamos ele de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é extraordinário, porque nos leva para uma experiência
rica de ser amado como nunca alguém poderia nos amar, de ser enxergado como nunca alguém poderia nos enxergar. E por isso que se passaram 2021 anos e ainda nós estamos dizendo: Jesus, nome sobre todo o nome, Jesus, 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 no seu nome há poder, nome sobre todo nome, name above all name, porque nele encontramos a esperança. E aí eu preciso continuar a história, a mensagem da cruz. Jesus foi para a cruz, se fez pecado por mim e por você. E a Bíblia diz que por momentos o céu se fechou e houve uma escuridão sobre a terra. Naquele momento, Jesus se fez pecado por nós. Só que mensagem é essa? Que o dono dela termina numa cruz no final e morre. Pois é. É que a mensagem da cruz não termina com Jesus pregado em uma madeira, em um madeiro. Não. A mensagem da cruz, ela termina no terceiro dia. Termina no terceiro dia para começar a minha história. Eu vou te dizer uma coisa: toda a história de amor que o homem escreveu, inventou, a morte no final destruiu. Se você ler romances como, por exemplo, Tristão e Isolda, que amor lindo, a morte destruiu. Se você ler Romeu e Julieta, Shakespeare, no final a morte destruiu. Se você ver Jack e Rose, o Titanic, o Jack cabia na porta, cabia. Tem 6 formas para o Jack caber na porta, mas a Rose não viu. A Rose Dawson. A morte destruiu. Mas tem uma história de amor que é o amor mais extraordinário, a mensagem mais linda do mundo, que a morte pensou que venceu. Em um dia a morte venceu, no segundo dia a morte pensou que tinha vencido, mas no final do terceiro dia a vida, o amor venceu para sempre. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Sabe, nós demoramos muito para entender que a história de amor mais incrível do mundo, o alvo do amor, somos eu e você, amados pelo Pai, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o nosso amor para conosco, entregando o seu único filho na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. E essa é a mensagem mais linda do mundo. Mas sabe, essa mensagem, ela provoca 3 coisas. E se eu não contar até o final, eu seria extremamente imprudente. Porque a primeira crise que essa mensagem nos provoca
é saber que nós não somos quem pensávamos que na verdade éramos: bons. Nós não somos bons. Na verdade, nós somos maus. E por isso precisamos de Jesus. A segunda coisa que isso nos provoca é arrependermos do nosso caminho, dos nossos maus caminhos. E aí Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando Jesus diz tome a sua cruz, Ele está dizendo: morra para quem você era antes de me conhecer. Morra para quem você era antes de saber quem eu sou, para a sua velha natureza que estava morta e caída. Reconhecer, arrepender, reconciliar, e agora tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas sabe, existe um problema na mensagem, e o problema na mensagem é a gente, porque nós não queremos morrer, nós queremos viver a nossa vida, nós queremos viver a nossa história, e a gente ousa em pensar que dá para viver o Evangelho 10%. O Evangelho não é uma palavra bonita do YouTube. O Evangelho é um estilo de vida completa que muda a natureza do ser humano. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Tenha certeza que você vai viver o melhor e mais desafiador trajeto da sua história, porque morrer não é fácil. Deixar para trás não é fácil. Mas a mudança que Jesus provoca não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Em Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É possível viver a mensagem da cruz na sua totalidade, mas para isso você precisa reconhecer quem você é, reconhecer quem Jesus é, se arrepender dos seus maus caminhos e se entregar de maneira completa para Jesus. E a mensagem mais linda do mundo termina com a decisão mais importante da sua história. E talvez você não viu, mas durante 2 anos a cruz sempre esteve na minha mensagem. Talvez você não percebeu, mas você se arrependeu de tanta coisa, já mudou tanto, mas está na hora de viver algo completo em Jesus. E eu vou te fazer o convite mais importante de toda a palavra: negar a si mesmo e seguir a Jesus. A cruz nos envergonha porque mostra quem somos, mas Jesus tira essa vergonha e coloca em nós a confiança, porque somos agora chamados filhos de Deus. Éramos órfãos, agora fomos adotados. Somos filhos do Senhor Jesus, e uma decisão muda tudo. Se você quer tomar essa decisão, aonde você estiver, faça uma oração junto comigo. Fale com a sua boca, confesse com os seus lábios, e que o seu caráter seja suficiente para suportar as decisões que precisarão para os próximos dias. Alguém diz: terei que mudar? Sim, porque é impossível se chocar com um Criador e continuar sendo a mesma pessoa.
Senhor Jesus. Aleluia. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que não sou nada sem a tua presença. Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo dos meus maus caminhos. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Se você que está me assistindo agora, que talvez recebeu essa mensagem de alguém, que algum amigo que se importa muito com você te mandou, ou o acaso da vida fez chegar até você, e a sua decisão foi sim, se prepare para viver os melhores anos, dias, meses, etapas da sua história. Será desafiador, mas vai valer a pena. Será difícil talvez, mas vai valer a pena, porque o que vivemos agora não se compara à eternidade que espera por nós. E se você puder, e se você tomou essa decisão, escreve nos comentários o seu nome, a sua cidade, e diga a decisão que você tomou. E em nome de Jesus, começa hoje a melhor fase que se perdurará. Essa é a palavra, para sempre. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Vida linda, Jesus! Muito obrigado por essa série, Jesus. Nossa vida nunca mais será a mesma, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor é teu, Jesus. Tu és tudo, tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus. Lindo. Vou te dizer, que maravilhoso. Lindo. A mensagem de agora é um convite a gente ficar quieto. Eu juro que eu fiquei pensando que eu queria dar o nome da mensagem. É que eu sou mais, eu não sei, acho que eu sou muito Pedro às vezes, mas que eu queria colocar assim o nome da mensagem: aprenda a calar a boca. E é legal, né? Mas daí as pessoas ficam: nossa, eu não vou calar a boca não. Você viu? Tem que calar. Lembrei da quinta série agora, perdão. Aí eu fiquei pensando: aprenda a calar, aprenda a ficar quieto. Mas daí tem uma palavra mais educada para isso: esperar em silêncio. Fala para quem está do teu lado, tá dizendo, há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de se calar. A gente vai para a mensagem
E eu sei que o Senhor vai falar com você, mas antes eu só preciso te pedir algo rápido, simples e objetivo. Ó, vamos lá. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos e manda no grupo lá do WhatsApp da confusão toda semana, que você tem vontade de sair, manda lá e faz essa mensagem cada vez mais longe, porque é sobre isso. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, dá uma olhadinha. Eu acho que já tá bem pertinho da gente chegar em 10 milhões. Que delícia! Ó, você fez tudo aí? Curtiu, comentou, compartilhou? Top! Vamos pro vídeo. Você sabia que calar é uma arte? E sabia que é o nosso maior desafio? Ficar quieto, ficar parado é o nosso maior desafio. Nosso desafio não é correr rápido, é ficar parado. Não é falar mais alto, é não falar nada. E o que a gente vai aprender aqui vai desafiar a nossa natureza. Quem é fofoqueiro que levante a mão? Os fofoqueiros estão tudo aqui de peso. Se você é fofoqueiro aí na sua casa, levante a mão. Brincadeira. Eu vou falar uma coisa. A gente perde muito por falar fora de hora. Então, vamos para a palavra. Josué, capítulo de número 6. Eu vou ler alguns versículos rapidamente, mas é para te situar dentro de uma história. A Bíblia diz: e o Senhor disse a Josué: te tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei e os homens fortes e valentes. Veja, Deus acabou de dizer algo para ele: Josué, você já venceu. A vitória já é sua. Jericó já está nas tuas mãos. Você pode ficar feliz já? Então vou dizer, vou explicar. Tem batalhas que você entra, e se você entra com o Senhor, a vitória já está garantida antes de você entrar. É claro, aí se você crer, se você quiser, né? Mas eu quero que você creia que quando o Senhor entra na batalha, a batalha já está vencida antes de você entrar. Então a pergunta é: o que me faria talvez então perder uma batalha vencida? Simples, está aqui. E Josué havia ordenado o povo. Deus deu uma estratégia de guerra para Josué vencer o povo de Jericó. Uma cidade fortificada, ninguém passava pelos seus portões, ninguém ultrapassava os seus limites. Só que o povo de Israel estava lá fora, e quem estava dentro estava morrendo de medo, porque sabia que mais poderoso do que o povo de Israel era o Deus do povo de Israel. Oh, obrigado, dois a mim lá no meio. Eu vou dizer de novo: o povo que estava dentro de Jericó temia o povo de Israel, e o temor não era do povo, era porque eles sabiam que o Deus do povo de Israel era poderoso, extraordinário e nunca perdeu uma batalha. O card dele é limpinho. Ele ganha tudo que entra. É o nosso Deus. Bom, vamos lá. Josué havia ordenado ao povo dizendo: vocês não gritarão, nem farão qualquer ruído.
tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, até o dia em que eu vos ordenar, gritem, então vocês gritarão. A cena é essa. No verso 16 diz: aconteceu. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai! Então o povo gritou, e os muros vieram ao chão, e Deus lhes entregou a cidade. Amém? Mas olha, deixa eu colocar luz nisso aqui para você. Olha, se você quer invadir um lugar que tem muros fortificados, existem armas para isso, existem formas para isso, e eu estou falando conectado com um tempo bíblico. Existiam as escadas de assalto, que os soldados vinham, lançavam as escadas, os soldados mais rápidos passavam por cima e invadiam e atacavam os soldados que estavam na defesa. Havia máquinas que enfraqueciam os muros. Você poderia cavar um túnel e ir por baixo, mas a estratégia que Deus deu é diferente. Deus disse para o povo: vocês vão fazer o seguinte. A instrução de Deus foi essa: durante 6 dias vocês vão marchar em volta de Jericó. E a Bíblia diz que havia alguns pedidos. O sacerdote estava junto, a arca da aliança estava junto, e o sacerdote iria tocando as trompetas. Depende da versão, você vai ver um nome de instrumento um pouco diferente, mas eram as trombetas, sabe? E essa trombeta tinha um significado. Era o significado da manifestação da presença de Deus no lugar. Ou seja, enquanto eles marchavam, enquanto tocavam a trombeta, eles diziam sem falar nada: Deus é conosco, Deus está do nosso lado, Deus está conosco. Então a Bíblia diz que no 7º dia, então agora eles não marchariam só uma vez, eles rodeariam por 7 vezes a cidade. E na 7ª vez, então, as trombetas tocariam, e o povo de uma vez só gritou, e os muros vieram ao chão. O que a gente pensa é: bom, qual é a frequência da voz de alguém que seria poderosa o suficiente para derrubar um muro fortificado? A resposta ela é óbvia: não existe essa possibilidade. Então o povo não venceu porque gritou alto, o povo venceu porque gritou na hora que Deus mandou. Vamos melhorar. Lindo, o povo não venceu porque era forte, o povo venceu porque estava no lado certo da guerra, o povo estava do lado do Deus de Israel. A parada não é a guerra, é o lado da guerra que você está. E veja, há um outro segredo. A voz era, sabe, dizer para alguém que está prestes a invadir que ele não tem que falar nada é uma coisa difícil. Imagina que eram centenas de milhares e estavam todos em silêncio. Lindo, se a gente tentar colocar as 2.000 pessoas que estão aqui em silêncio, não vai dar. Alguém vai soltar uma piadinha, alguém vai falar alguma coisa vai acontecer, uma criança, alguém vai ter barulho. E veja, o que Josué diz é: não pode sair nem som da boca, porque, veja, Deus está ensinando uma estratégia de guerra. Deus é pedagógico na maneira que trabalha. Ele podia dizer: saiam gritando, mas ele diz: saiam em silêncio e só gritem na hora que eu falar. Lindo, Deus está nos ensinando uma estratégia de guerra. Existem guerras que você vence gritando, existem guerras que você vence com a força, mas existem guerras que você vai vencer em silêncio. Silêncio absoluto, sem falar uma palavra, apenas confiando que o Deus que te chamou é presente com você e garante a vitória
vitória. E aqui é a parada mais difícil, porque ficar em silêncio representava a confiança. Sabe, não falar representava a paciência. E o que mais a gente sofre é a falta de paciência. Deus nos faz promessas e a gente dá com a língua nos dentes e fala para todo mundo. Deus manda a gente ficar quieto e a gente está falando ainda. Deus diz não se mete e a gente está se metendo. Deus fala não vem para cima, não estou contigo. E a gente está todo tempo falando, murmurando, fofocando, reclamando. Só Jesus para ter paciência com nós. Você é difícil, lindo. Você pode falar para a pessoa que está com você, fala, você é difícil demais. Essa é a nossa guerra, sabe? Não é contra os inimigos que estão dentro de Jericó, é contra a nossa língua. É contra a nossa palavra. É sobre o timing de falar. Há um texto de Provérbios que diz que como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Olha que poderoso. E a Bíblia diz que aquele que não consegue governar a sua língua, esse padece. E a Bíblia dá um outro conselho maravilhoso. Diz que o tolo em silêncio se passa por sábio. Eu vou melhorar para você então. Lindo. Você não precisa falar muito para parecer inteligente. Ficar quieto já é muito positivo. Se você fica quieto, você erra menos. Você fala, sabe, muito menos. Você não erra tanto. Você não tropeça tanto. Você resguarda o teu coração e a tua mente. Então, lindo, até o tolo, quando fica quietinho, os outros dizem, nossa, que homem inteligente. E aqui é a nossa guerra, porque é refrear a nossa língua, é resistir enquanto os nossos olhos não enxergam. Sabe, quantos de nós que tínhamos coisas incríveis prestes a acontecer e a gente falou e não aconteceu? Eu vou te falar, lindo, eu estou aprendendo essa parada ainda na minha vida. Não é tão fácil. Eu aprendi que se Deus te dá a estratégia, você só canta a vitória depois que ela está na tua mão. Você não fala como, você não fala o que vai fazer, você não conta os segredos que Deus tem com você. Não, você guarda tudo até o dia que se torne impossível paralisar e que a vitória esteja na tua mão. Então, é muito mais simples do que a gente imagina. Se Deus disse que vai te dar a vitória, Ele vai dar a vitória, mas você só vai poder falar quando ela estiver na tua mão. Porque se você fala antes, talvez você perde tudo porque não soube esperar calado. E veja, nossa palavra carrega muito peso. Nossa palavra carrega peso. Eu quero que você entenda isso. O que você declara é muito forte. E sabe qual é o problema? É que nos dias que perdemos o equilíbrio, é o dia que mais falamos o que não podia falar. Nos nossos dias cansados era o dia que deveríamos ficar mais quietos. Nos dias de exaustão eram os dias que nós deveríamos ficar mais calados, porque é o dia que somos injustos com a palavra,
É o dia que maldizemos com a nossa própria voz. É o dia que a gente amaldiçoa tudo, amaldiçoa os filhos, amaldiçoa a família, amaldiçoa o Senhor. E é por isso que colhemos tantas coisas pesadas, porque não conseguimos refrear a língua. Então, a parada é: mas Senhor, como eu faço para esperar em silêncio? Desenvolvendo confiança, desenvolvendo fé plena que Deus está no controle. Então eu vou contar para você assim, ó, algumas coisas na vida você vai vencer fazendo barulho, mas a maioria delas você vai vencer quieto. Sabe, algumas coisas você vai ter que gritar, mas a grande parte ficar quieto é o suficiente. Eu vou ser mais limpinho com você. Deus não precisa da tua ajuda, Deus não precisa da tua opinião, Deus não precisa do teu palpite, Deus não precisa da tua adaptação, Deus não precisa do que você acha. Ah, Jesus, eu acho que o Senhor deveria fazer assim. Deus diz: não, lindo, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim e espera de boa. Quanto menos você falar, mais rápido eu consigo trabalhar. Não tira o foco, continua olhando para mim, espera. Aí você tem que fazer assim. E quando você silencia, algumas coisas acontecem. É muito simples, quer ver? Silêncio total. Começou a ouvir um barulho de caixa de som. Ninguém estava ouvindo antes, mas o silêncio maximiza sons que nossos ouvidos não alcançavam antes. Quando nós silenciamos, nós começamos a ouvir Deus melhor. Quando nós ficamos em silêncio, a voz de Deus predomina sobre o ambiente. Quando nós cessamos a nossa fúria da nossa língua, a voz de Deus fica mais alta, e aquilo que a gente ouve é que tem o poder de conservar a calma do nosso coração. Então, por mais que a gente queira falar, aquela voz diz: fica tranquilo, eu estou no controle de todas as coisas, eu estou no domínio de todas as guerras. Se a batalha é minha, você pode descansar. A minha presença vem primeiro, minha palavra vem primeiro. E é isso, é só o que Deus precisa às vezes para fazer. Meu lindo, meu Deus, olha que maravilhoso. Talvez você fique assim pensando: Jesus, por que o Senhor não faz? Ou a gente diz: Senhor, o que eu preciso fazer para o Senhor realizar uma obra na minha vida? E talvez a resposta de Deus vai ser: fica quietinho. É só parar. É só. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida, você precisa ouvir, e você não consegue ouvir enquanto fala. Então é só ficar quietinho. Ouve, e aí você silencia, Deus fala, os teus olhos se abrem, os seus caminhos se aplanam, e quando você menos percebe, o muro de Jericó já está no chão. Você já entrou pelos portões da cidade, você já viveu um milagre, e sabe, tudo isso sem falar nada. E aí a gente tem que tomar uma decisão, que a gente vai ter que se resignar ao silêncio. A gente vai ter que assumir como eu posso dizer isso? Que não é porque a gente é bom, que não é porque a gente é inteligente, que não é porque a gente fala bonito, ou porque a gente tem argumento. É porque Ele é maravilhoso, sabe? É Ele o segredo das coisas. O segredo não é o que a gente tem, o segredo é o que Ele tem em nós. E é só isso que Deus precisa da gente às vezes. Quantas vezes eu atendi pessoas, sabe, que contavam as suas dores, e as respostas para os seus problemas estavam na fala deles.
mas é porque é tanta vontade de falar que nem escuta o que está dizendo. Irmão, é tão absurdo que a gente cria tanto ruído na nossa vida espiritual que chega um momento que nem o que a gente fala a gente ouve mais. A gente já não sabe mais o que está dizendo, então agora as palavras vão ao vento. Então essa é a questão. Se você só fala, você não para ouvir. E sabe, as melhores pessoas do mundo são as melhores ouvintes. Você sabia disso? Você sabia disso? As melhores pessoas não são as que têm os melhores conselhos, são aquelas que sabem ouvir melhor. Ouvir. Deus é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele nos ouve. Às vezes Ele só está dizendo para você: experimenta fazer o que eu faço um pouco. Eu estou te ouvindo o dia todo. Agora para me ouvir o que eu tenho para te dizer. Agora para me escutar. Sabe o que você está fazendo agora? Você está parando a sua vida para escutar o que Deus tem para você. Uau, excelente! A gente só tem visão quando escuta o Senhor. Se essa lição for aprendida, nossa vida nunca mais será a mesma. Quantas vezes eu dobrei os meus joelhos e sequer precisei falar? Isso é tão maravilhoso. Quando você diz: Jesus, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Falar não vai adiantar nada, Jesus, me ajuda. Resolve meu coração, Jesus. Acalma minha mente, acalma o meu espírito. E aquele silêncio, aquela quietude invade a alma. E você descansa no Senhor e vive tudo o que Ele tem para você. Sabe, eu vou mais além. Que talvez a única coisa, ou talvez o maior desejo de Deus é ter um tempo em silêncio com você. Um tempo onde você só ouve, onde você só senta e espera. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Paciência é fruto de esperança, é fruto de fé inabalável. Paciência acalma, sabe? Quem é paciente está quieto, está sereno. E aí a gente desfruta do que é a fé de verdade. A fé de verdade é paz, é confiança, é leve. Tão lindo. Para de tentar vencer na força do braço. Para de tentar vencer no grito. Para de tentar ganhar as coisas falando mais alto do que o outro. Lindo, quando a batalha é do Senhor, às vezes você não precisa nem falar nada. É só você entrar no plano dEle e confiar em todas as coisas. E em silêncio se vence batalhas épicas, simplesmente pelo fato de confiar que Deus é com você. Silêncio. O povo ficou em silêncio, esperou, e quando Josué disse: gritem, o povo gritou em alta voz, e o muro veio ao chão. E isso é o final, que para mim é um começo. A minha oração é: Jesus, que eu possa saber as batalhas que eu devo entrar, e saber as batalhas que eu devo falar, e as batalhas que eu devo me calar. Eu vou contar só uma coisa da minha família para você. Minha mãe durante muito tempo achou que ela conseguiria mudar o meu pai. E ela brigou muito. E eu vi milhares de vezes essas brigas acontecendo. Mas teve um dia que ela mudou a estratégia. Ela dobrou os joelhos, ela apresentou para o Senhor e nunca mais falou sobre aquilo. É doido, né? Ela mudou a estratégia de guerra. Falar não adiantava nada, não mudava nada. Então ela foi para quem podia resolver, que era o Senhor. E sabe quanto tempo ela ficou nessa guerra? 8 anos. Mas em silêncio. Todo mundo dizia para ela: você é a mulher de um homem morto. Você está num casamento sozinha.
E ela ficava quieta, porque alguém estava guerreando por ela. Oh, lindo, meu Deus do céu. Sabe, por que você não se defende? Por que você não grita? Por que você não vai? E você diz, não preciso. Alguém está guerreando no meu lugar. Alguém está acima de todas as coisas. Eu não preciso me indispor. O Senhor é comigo. Eu não preciso falar nada. Entende? O Billy Graham dizia: fale muito de Deus, fale pouco sobre você e fale nada sobre os outros. Uau! Você entendeu? Fale muito de Deus, pouco de você, nada dos outros. Guarde a sua língua, sabe? Controle a língua. Quanto menos você fala, menos você erra. E quanto mais estratégico na maneira de agir, mais certeiros são as suas escolhas e mais sábias são as suas decisões. E isso é Bíblia pura. Em silêncio se vence qualquer batalha, se Deus estiver com você na guerra. Agora fala para você. Jesus, a vontade de falar é insuportável, Jesus. Tem vezes que a gente não consegue. Tem vezes que é difícil demais, Jesus. Parece que nada acontece na nossa vida. Parece que tudo está perdido. Mas se o Senhor nos quer calmos, serenos, tranquilos, e esse é o sinônimo de uma vitória certa, nós aprenderemos a nos calar, Jesus. Nós iremos esperar em silêncio até que aquilo que o Senhor prometeu se cumpra na nossa vida de maneira sobrenatural. Jesus, nós não iremos mais gritar alto, nós vamos ficar em silêncio, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nem sempre a nossa fala irá resolver, mas as nossas orações serão ouvidas nos céus e a nossa resposta será percebida na terra. Deus, em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, nos dá as estratégias certas para as batalhas da nossa vida. Jesus, eu oro agora, Senhor, por pais, por mães, por famílias que estão gastando voz, que estão gritando alto, que estão esbravejando e nada está acontecendo. Jesus, que o Senhor entre nessa guerra, que a gente confie na Tua provisão e no Teu agir. Senhor, nós vamos parar de reclamar, nós vamos parar de esbravejar, nós vamos parar de maldizer e vamos começar a ficar em silêncio. E quando for para abrir as nossas bocas, Senhor, será para obedecer a Tua voz, será para abençoar aqueles que nos rodeiam, será para, sabe, Jesus, ir ainda além de tudo aquilo que o Senhor tem. Jesus, nós só vamos usar aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa língua, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia! Nós estamos em São José do Rio Preto.
Tem que respeitar. E essa é a melhor, a série mais extraordinária da nossa vida. E eu quero declarar que essa mensagem, oh meu Deus, essa mensagem vai trazer paz para o seu coração. E nada, nem ninguém, nem circunstância, nem pessoas, nem absolutamente nada nesse mundo vai conseguir roubar a paz do seu coração. Você vai mirar no alvo e você vai acertar o alvo. Você vai ir por seu propósito e você vai chegar no seu destino. Nada vai roubar a sua paz. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Eu creio nessa palavra, eu creio. Mas antes de a gente ir para a mensagem, eu só quero te pedir uma coisa. Oh meu Deus, olha que o povo de São José do Rio Preto é maravilhoso, tá vendo? É eles. Meu lindo, seja usado por Deus. Quando você faz isso, você faz com que o YouTube entregue para mais pessoas. E quanto mais gente alcançada, melhor. Então você vai pegar agora, vai curtir o vídeo, vai comentar, vai compartilhar, vai mandar para quem você ama, para quem você sabe que precisa de uma palavra como essa agora. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Segunda, aqui às 7. Quinta, aqui no YouTube, você tem o Mentoria de Vida. Alinhamento, direção, maturidade para a sua fé. E se não for suficiente, de segunda a sexta, no SBT, 7:30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. Amém! E por último, um convite rápido para você. Eu quero que você seja parte daquilo que Jesus está fazendo na nossa geração e através da nossa associação evangelística. Hoje já são quase 400 mil pessoas sendo discipuladas, acompanhadas, projetos sociais lindos acontecendo, e você pode ser parte. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, você pode ser um capelão e você pode ser um doador, para fazer com que isso vá ainda mais longe e mais vidas sejam impactadas. E agora, eu só quero te fazer um pedido: elimine todas as distrações e a gente vai para a mensagem. Aleluia! Meu Deus, que gostoso! Como é bom a presença de Jesus. Eu não sei se você consegue sentir no ambiente, mas há uma leveza do Espírito, há um fluir da graça de Deus. E é exatamente isso que a gente precisa para não perder a cabeça. É exatamente isso que a gente precisa para não perder a nossa paz. Não deixar que nada roube a nossa paz. E sabe, o mundo de hoje, ele é especialista em roubar a paz do nosso coração. As circunstâncias, as notícias, as crises do nosso tempo, as expectativas infindáveis que são colocadas sobre nós, parâmetros de sucesso e tantas outras coisas que a gente não consegue atingir, e que são essas realidades que roubam a nossa paz. E quando nós perdemos a nossa paz, nós perdemos o foco. E a coisa mais difícil que a gente precisa aprender rápido é se tornar estável, independente das circunstâncias, independente do caos que está na nossa vida. Nós não podemos perder a paz. Nós podemos perder tudo, mas nunca a nossa paz. No Rio Grande do Sul, agora, quando teve essa tragédia das enchentes, agora não, já passou um tempo, mas eu quero que você resgate na sua memória as imagens que nós víamos, lembra? Dos carros flutuando, das casas cheias, das pessoas que perderam tudo, perderam os móveis, perderam seus empregos, perderam suas empresas inteiras. Mas uma mulher, no meio daquele caos e daquela loucura, foi entrevistada por uma jornalista. E a jornalista colocou o microfone na boca dela e disse: como a senhora se sente com tudo isso? E ela falou: as enchentes roubaram tudo de mim, levaram a minha casa, levaram todos os meus móveis, só não conseguiu tirar de mim a paz que está no meu coração. E aí, irmão,
Quem vê fica perplexo dizendo, mas por quê? É porque a nossa paz não reside nas coisas, a nossa paz não reside nas estações, a nossa paz está em Jesus Cristo, e Ele é o autor e o consumador da nossa fé, e Ele é o único que já sabe do fim no começo. Ele já sabe como termina, Ele já sabe todas as coisas. A gente só precisa estar nele para que a paz dele invada o nosso coração e nada possa nos abalar. Fala para alguém pertinho de você, se você puder e quiser, se não, nem precisa, mas pode dizer para ele, você vai irritar, porque nada mais a partir de hoje vai conseguir tirar você do sério. Aleluia! Olha, o texto da nossa caminhada é Daniel. Daniel é um garoto exemplar. Daniel é um modelo de um homem de Deus, e que na sua trajetória ele deixou algumas lições tão poderosas que quando olhamos para ele, de fato somos envergonhados em vários aspectos. E talvez o principal deles seja a paz no meio da tribulação. Escute isso. Daniel, capítulo de número 6, verso de número 17. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova. O rei a selou com o seu próprio sinete e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e lá perdeu a paz. Passou a noite jejuando, nem foram trazidos instrumentos de música perante ele naquele dia, e apartou-se dele o seu sono. Ele perdeu o sono. O rei perdeu o sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante, voz de alguém que perdeu a paz, voz de alguém que não conseguiu aguentar as emoções e foi sucumbida por ela. E com uma voz angustiante ele gritou: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de te livrar dos leões? Então, lá de dentro da cova, alguém que havia dormido a noite toda, não, você não pegou, lá de dentro da cova, no meio dos leões, alguém que dormiu a noite toda. Quem dormiu no palácio perdeu o sono, mas quem estava na cova do leão dormiu a noite toda. Lá de dentro, Daniel diz: Ei, o rei vive para sempre, porque o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não te fiz mal nenhum. Aleluia. Irmão, eu sou do tipo de pessoa que alguns textos da Bíblia eu leio assim, ó. Irmão, eu me empolgo. Algumas coisas da Bíblia me dão uma empolgação absurda, porque eu começo a olhar para a cena, me coloca no lugar. Aí eu começo a entender que tem gente que não era para perder a paz, porque a princípio está no controle e perdeu. E há alguém que não está no controle, a princípio tem paz. Ou seja, quem toma o controle para si perde a paz. Quem coloca o controle na mão de Deus reside na paz. Bom, eu quero que você compreenda. A nossa realidade de hoje é gente angustiada, ansiosa, preocupada. E nós sempre estamos preocupados com aquilo que ainda não aconteceu. A gente ainda está, angustiado com aquilo que não é a nossa realidade. A gente sempre está numa estação que a gente ainda não chegou.
Então a gente vive ansioso. Uma das mensagens que gravei na última série sobre ansiedade, uma das coisas interessantes que eu aprendi enquanto estudava sobre, é que nosso corpo nos coloca em estado de emergência porque o nosso cérebro não consegue diferenciar de fato o que é real e o que é mentira, ou o que é fake. Então o nosso sistema límbico, através do nosso cérebro mesmo, ele nos coloca em estado de emergência como se aquilo que a gente estivesse pensando de fato estivesse acontecendo na nossa vida. Então a nossa mão sua, o nosso corpo ele fica trêmulo, o nosso coração acelera. E isso nada mais é do que o corpo sofrer por algo que não está acontecendo, porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é verdade e o que é mentira. É como se a sua imaginação tivesse um poder tão grande para colocar o seu corpo em sofrimento, mesmo que nada de fato estivesse acontecendo. E agora eu olho para Daniel. Daniel, ele tem uma rotina que já garante para ele a paz. Daniel já tem uma vida anterior a qualquer coisa que lhe garante a paz. A rotina de Daniel é regrada. Ele entendeu rápido que não importa o lugar que ele está, o lugar que ele está não tem poder para definir o que ele vive. Ele está para além da circunstância, ele está para além do calabouço onde ele está. Eu preciso que você se lembre que a gente está falando de um escravo. A gente está falando de alguém que foi levado para a Babilônia para ser escravizado. Só que no caso dele, por ter boa aparência, por ser de uma boa linhagem, ele estava sendo ensinado a ser um babilônico para que então conseguisse tirar dele a identidade. Só que aí que está, quem sabe quem é, o ambiente não consegue roubar a identidade. Quem sabe quem é em Jesus, a circunstância não consegue roubar dele a essência. Não importa se ele empobrece ou se ele enriquece, o coração dele ainda está no mesmo lugar e no centro da vontade de Deus. Você pode estar no melhor lugar do mundo ou no pior lugar da terra, você ainda é o mesmo. Você ainda está em Jesus e o seu coração tem dono. Você não é, escravo da circunstância, você está por cima da circunstância. 3 aleluias, eu vou dizer de novo. Basicamente isso nos torna embaixada. Não importa onde a gente está, a gente não vive pela lei dessa terra, a gente vive pelas leis do céu. A gente não vive segundo os anseios desse mundo. Nós temos anseios maiores, nós temos preocupações maiores, e algo muito poderoso nos aguarda, a ponto não de produzir ansiedade, mas tranquilidade de saber que o Deus que cuidou de mim ontem cuida de mim hoje e vai cuidar de mim amanhã. Então esse é o Daniel. Daniel está na Babilônia, ele é escravo. Só que Daniel, ele tem um hábito. O Danielzinho é sinistro. O Daniel tem um hábito. Sabe qual é o hábito do Daniel? Ele ora 3 vezes ao dia. Daniel entendeu que para dominar sobre a alma, o espírito tem que estar forte. Que para dominar sobre as nossas emoções, o nosso espírito tem que estar maduro. Então Daniel não se deixa abalar, meu lindo. Ele está no meio da Babilônia, mas o coração dele é de Deus. Entendeu? Ele está no meio da circunstância mais difícil da vida dele, mas ele não perdeu o coraçãozinho dele. A Bíblia diz que ele vai todo dia, 3 vezes por dia no quarto dele, abre a janela que dava de banda para Jerusalém, dobra o joelho e diz: Deus, estou aqui de novo. Oi Deus, sou eu de novo. Oi Deus, eu estou aqui. Nada mudou. Eu posso ser escravo para a Babilônia, mas em ti eu sou livre. Podem prender o meu corpo, mas o meu espírito está livre. E aí, lindo, bom, quem vive uma vida de propósito se destaca. Quem é excelente no que faz é percebido. E lembra do que a gente aprende com a vida? Que prego que se destaca é martelado. Árvore que dá fruto é apedrejada. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém bate em cachorro morto. Não, todo mundo não tem problema com os que estão parados. O problema é com quem está crescendo. O problema é com quem está aparecendo. O problema é sempre com quem está fazendo algo relevante. E Daniel é esse cara. Ele está lá na Babilônia, mas ele foi encontrado no meio daqueles escravos e foi colocado numa posição de liderança. Você acredita que um escravo de repente pode se tornar líder?
Você consegue acreditar que até o mundo começa a dar uma regada quando Deus levanta alguém no meio dos seus, e o mundo fica meio perplexo, e porque não consegue explicar, deixa o negócio acontecer, até que uma hora que se torna incontrolável e não tem mais como parar? Você consegue acreditar que Deus escolhe pessoas improváveis, levanta em lugares improváveis e coloca em lugares que ninguém antes chegou, mas Deus olha e diz: eu confiei, eu olhei o coração, ele não se desviou do meu caminho, então eu vou fazer o que eu nunca fiz na vida desse garoto. E é isso que está acontecendo com Daniel. O rei Dário olhou para ele e falou: esse garoto é bom, vamos levantar ele. Só que aí que está o problema? Quando alguém se levanta, a inveja aparece. Só que quem tem inveja de alguém que está vivendo no propósito de Deus, vai tentar de tudo para destruir, só que não consegue, porque não encontra motivos plausíveis. Então, quando não há motivos plausíveis, cria-se uma narrativa mentirosa para tentar destruir aquilo que Deus está levantando. Só que aquilo que Deus está levantando, aquilo que Deus está fazendo, homem nenhum tem poder para destruir. Aquilo que Deus coloca a mão, homem nenhum tem poder para derrubar. Aquilo que Deus olha e diz: vou fazer, não há porta trancada que resista, não há corações trancados que consigam impedir, não há palavra de maldição que consiga paralisar. Porque se Deus olhou e disse: vou fazer, já era. E eu quero declarar algo de Jesus sobre a sua vida. Deus olhou para você e disse: eu vou fazer uma coisa nova, eu vou fazer algo poderoso através de você. E se você entender que na palavra dele reside segurança, esperança, você vai descansar e você vai confiar, e nada, nem ninguém vai conseguir tirar a sua paz. Você vai mirar no alvo e você vai acertar, você vai ter o seu propósito, você vai viver e vai chegar no seu destino. Amém? Bom, isso é só uma palavra profética. Eu preciso voltar para Daniel. Aleluia. Eu vou te dar uma palavra importante. Ontem eu expliquei um negócio que preciso explicar agora. Quando a gente adora, a gente levanta a mão. Quando a gente abençoa, a gente curva as mãos. Mas quando a gente recebe, a gente faz com a mão assim. Então, quando tiver uma palavra profética sendo liberada no ar, você vai colocar a mãozinha e vai se chamar: é para mim. Ensaia aí, diga: é para mim. Eu sei você, irmão, mas eu sou folgado. Qualquer palavra profética vinda do céu eu estou pegando. Eu quero viver esse negócio. Eu quero ser parte do que Deus está fazendo na nossa história. Eu quero me mover em direção dessa palavra, amém? Eu não quero ser espectador do tempo, eu quero ser parte do que Jesus está fazendo. Danielzinho é sinistro, irmão. Tentaram pegar um ponto fraco de Daniel, não acharam, porque Daniel não dá vacilo. Daniel sabe que ele está sendo visto, Daniel sabe que ele está sendo enxergado, e Daniel sabe que o que ele faz representa o Deus que lhe enviou para aquele lugar e que permitiu ele estar naquele lugar. Então Daniel não está disposto a envergonhar o nome do Senhor Deus de Israel. Ele está ali como uma embaixada, ele está ali de uma maneira estratégica. Daniel é brilhante. Só que aí quem se levanta vai até o rei Dário e diz: olha, como a gente não sabe como destruir ele porque não tem o que falar, vamos fazer algo que ele não consiga voltar-se para. Então liberaram uma lei. Qual é a lei? Durante 30 dias ninguém pode se curvar perante outro Deus que não seja aos deuses da Babilônia. Só que aí tem um problema. Mexe com tudo, só não mexe com a fé do Daniel. O que vocês quiserem, mas não mexe com aquilo que é a minha rotina. Você conhece gente que fica brabo quando mexe na rotina dele? Eu conheço, casei com uma pessoa assim. Não toca na rotina, tocou na rotina e azeda de um jeito absurdo. Daniel ficou sabendo do edito do rei. Quando um edito do rei era promulgado, ele não poderia mais voltar atrás. A lei dizia isso. E aqueles que incentivaram o rei a fazer isso sabiam da consequência. Daniel viu e falou: bom, isso eu não vou abrir mão. Daniel podia perder a paz naquele momento. Daniel podia ficar confuso naquele momento. Mas Daniel disse: não, isso não. Eu vou pro pau. No outro dia de manhã, não pode orar mais. Daniel foi pro quarto igualzinho. Não pode mais se curvar perante outro Deus, André. Daniel orou igualzinho. Daniel dobrou o joelhinho igualzinho. Daniel abriu a janela virado para Jerusalém igualzinho. Nada roubou a paz de Daniel. Daniel continua: não, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é maravilhoso. Eu não vou parar.
orou 3 vezes ao dia. Consequência, no outro dia foram até o Dário, o rei, disseram: ei, Daniel não fez. Aí o rei, irmão, o rei gostava de Dário, o rei gostava de Daniel. O rei gostava de Daniel porque Daniel, ele era um garoto de Deus de verdade. E eu vou te falar uma coisa, meu lindo. Tem gente que quando Deus usa, quando Deus faz, às vezes quem deveria defender ataca, mas aquele que deveria atacar está defendendo, porque entendeu o propósito antes daqueles que estão perto. E aí eu estou olhando para o rei Dário dizendo: o Dário entendeu quem é Daniel. E o rei não quer destruir, não quer matar Daniel não, irmão. Ele fica a tarde toda tentando, até que aqueles homens vão até ele dizer o seguinte: olha só, você falou que ia fazer, e a lei diz que agora você tem que cumprir. Aí o rei Dário fala: então chama o Daniel. Chama o Daniel. Lá vai o Danielzinho, irmão. Daniel está calado, de boa, e não tem um versículo da Bíblia dizendo, Daniel dizendo: ô rei, não faz isso comigo não. Não tem nenhum versículo da Bíblia dizendo Daniel falando que não fez o que estava fazendo. Não tem um texto dele se defendendo, não tem um texto dele contra-atacando, não tem um texto dele fazendo nada disso. Daniel está indo calado para a cova do leão, porque ele sabe o que talvez a gente demorou tempo para entender: Deus está com ele. E se Deus estiver com você, não adianta tentar parar, não adianta levantar calúnia, não adianta tentar amaldiçoar com palavras, não adianta tentar colocar obstáculos no caminho, porque quem está com Cristo e Cristo está nele, e sobre ele repousa uma palavra, não adianta. Vai perseverar, vai conquistar e vai além. Não vão conseguir parar. Daniel está de boa, indo na direção de Dário. Quando chega lá, o rei olha para ele e diz: poxa vida, Daniel, Daniel, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Pegaram o Daniel e jogaram na cova. A cena é: o Daniel cai na cova. Colocam uma pedra, selam a pedra, e o rei vai para o palácio. E o rei não consegue dormir, porque o rei perdeu a paz. O rei está mais preocupado com Daniel do que Daniel consigo próprio, porque o rei não conheceu ainda o Deus de Israel. Daniel já havia conhecido de fato. Daniel não orou para ser livre da boca dos leões. Daniel orou antes de tudo acontecer. A vida de Daniel já estava organizada. Bom, eu não consigo de fato tentar entender o que aconteceu lá. Só sei de uma coisa, irmão. Naqueles dias os leões viraram tudo vegano. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo, irmão. Deus é tão poderoso e criativo que no dia que Daniel caiu na cova, o leão virou vegano. Olhou para Daniel e disse: não gosto, não curto não. Melhor não mexer com esses negócios, não compensa. Daniel olhou para os leões e falou assim: se vocês quiserem tentar, tenta, mas não vai rolar, porque eu estou aqui por causa de obedecer a Deus, e quem obedece ao Senhor não tem prejuízo. Obedecer ao Senhor não gera prejuízo. Não adianta olhar para mim: ei, eu não vai rolar. Os leões olharam e falaram assim: é verdade, hoje nós vamos fazer jejum, nós vamos dormir de boa. Dorme aí, Daniel, estou só criando agora. Daniel deitou nas costinhas do leão, fofinho, mexeu aqui na jubinha do leão, falou: relaxa, o alimento talvez venha amanhã, hoje eu sou companhia. Eu vou falar outra coisa legal para você: quem tem paz é uma excelente companhia. Não, eu vou melhorar. Quem tem paz no coração, a gente gosta de estar junto. Essa pessoa não é pesada, essa pessoa ela é leve. A gente tem prazer na companhia dela. A gente quer ficar junto, pertinho dela, porque se precisar de uma palavra ela tem, se precisar de uma oração ela tem, se precisar de alguém que te abrace no dia do caos, essa pessoa tem o melhor abraço. Pessoas que carregam Cristo dentro de si, que tem a paz que transcende, que vai além. É bom estar perto, e dessas pessoas é importante, a gente quer estar perto. Irmão, naquele dia os leões tiveram um presente. O Danielzinho está na cova. Só que tem um rei que está perdido, batendo na cama.
Aquele dia não teve música, naquele dia não teve sono. É só pensar que um está num colchão king size. King size é rei, tamanho de rei. Não adianta ter a melhor cama se você não tiver paz. Não adianta ter um palácio se dentro de você não tiver paz. Não adianta ter os melhores carros se dentro de você não ter paz. Quem te dá a paz não é aquilo que você conquista na força do braço. O que te dá a paz não é aquilo que você coloca na parede como um quadro comemorativo. Não, o que te dá paz são os teus joelhos dobrados. É o teu coração derramado na presença de Jesus. A paz de verdade não vem daquilo que você conquista e consegue guardar no banco. A paz de verdade, ela vem do céu e ela está em Jesus. Por isso que quem tem paz confunde tudo. Às vezes ele não tem o que o mundo oferece, mas ele tem aquilo que o mundo está tentando de maneira desesperada alcançar. Paz, a paz que excede todo entendimento. E quem tem Jesus encontrou o príncipe da paz. Amém. O Daniel precisa sair rápido da cova. O rei Dário chega, abre a cova e diz: ei, Daniel. O rei está assim: será? Aí o Danielzinho lá de dentro grita: fala, rei. Irmão, se fosse eu ia ficar um pouco soberbo. Irmão, ia tirar foto com o leão. Eu ia postar de dentro da caverna. Relaxa, aqui, leãozinho de Madagascar aqui, top. O Lion 1, Lion 2, Lion 3. A gente é assim, né? Eu tenho vontade de mostrar para os inimigos depois. Se o leão não conseguiu, você acha que uma crítica da internet vai parar? Se o leão não conseguiu, você acha que um passado difícil vai conseguir? Irmão, o leão, quando Daniel saiu da caverna, voltou a ser carnívoro. Danielzinho saiu e o rei está olhando para ele dizendo: você adora o Deus de verdade, né? Seu Deus é de verdade, né? É de verdade. Então eu vou fazer o seguinte: quem fez você ir para a cova, agora vai ter que ir para a cova no lugar seu. Eu sei que é ruim falar, mas pegaram os atribulados que tentaram acabar com Daniel e jogaram na cova. E a Bíblia diz que antes de ele cair no fundo da cova, os leões já tinham quebrado eles no meio na descida. Irmão, que papo maluco é esse de leão que é vegano num dia e vida louca no outro? Exatamente isso, meu lindo. Na vida a gente só tem dois lados: ou a gente está com Cristo ou longe dele. Quem está longe dele está à mercê dos leões. Mas quem tem Deus do lado, a natureza do leão muda para respeitar a palavra de Deus que está sobre você. O leão não consegue, ele não consegue, não adianta. Eu quero te dar uma última palavra. Se você quer ter paz de verdade, coloque tudo na mão do Senhor. Coloque seu futuro, coloque seus sonhos, suas preocupações, tudo na mão dele. E o que 1 Pedro diz é que ele cuidará de você. E eu quero que você entenda o que é cuidar de você. Ele vai cuidar de você a ponto de te livrar daquilo que você não sabe que viria na sua direção. Ele vai cuidar das suas emoções, ele vai cuidar do seu futuro, ele vai cuidar da sua família, ele vai cuidar dos seus filhos, ele vai cuidar dos seus sonhos, ele vai cuidar das suas emoções. E quando isso acontecer, nada, nem ninguém vai conseguir roubar a paz que está dentro de você, porque o Senhor estará cuidando de tudo. E quem tem Deus do seu lado pode descansar em paz. Eu termino dizendo para você uma parada. Daniel
Daniel sobreviveu e foi promovido de novo. Daniel continuou crescendo. Daniel não foi paralisado, porque ele era governado por uma paz que transcendia a Babilônia. Posso te dar um conselho, meu lindo? Você só vai perder a sua paz se estiver olhando para o lugar errado. Você só vai perder a sua paz se estiver ouvindo conselhos errados. Você vai somente perder a paz se você estiver com um foco errado. Se o seu foco estiver em Cristo, se o seu foco estiver no plano de Deus para a sua vida, entenda, a tempestade vai se levantar, as dores da vida irão continuar, mas você tem um Deus que é poderoso para acalmar todo o caos da sua história. Não há nada que Ele não possa fazer, não há tempestade nenhuma que Ele não possa acalmar. E aí você vai começar a descobrir que dá para dormir no dia da tempestade, que dá para descansar no dia difícil, que dá para continuar olhando para o autor e o consumador da sua fé, mesmo quando todo mundo está dizendo que não tem mais o que fazer. Você continua, você vai resistir, porque quem tem paz resiste à adversidade, ultrapassa obstáculos que aparentemente eram intransponíveis, porque o segredo da paz que você tem é quem te chamou de filho. Lindo, se você sabe quem é o seu pai, você descansa. E aqui a história fica leve, porque quando você coloca na mão dele, você pode ter certeza que tudo de maneira perfeita e mais poderosa possível vai acontecer. Até quando estiver dando errado, vai estar dando tudo certo, porque ele está no controle. Amém. Jesus, obrigado, porque Tu és o príncipe da paz. Obrigado, Jesus, porque Tu cuida de tudo. Tu cuida da nossa vida, das nossas emoções. O Senhor é poderoso. Jesus, nós Te amamos, Senhor. Não temos para onde ir, somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Senhor, esteja presente conosco. Nós depositamos em Ti a nossa vida. Nós colocamos na Tua presença as nossas ansiedades e angústia, porque sabemos que o Senhor está cuidando. E mesmo se nos lançarem na cova dos leões, nós estaremos seguros, porque o Senhor estará conosco. Em nome de Jesus. Amém.